Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de estrada, é que o medo verdadeiro não grita, ele sussurra. E foi numa dessas noites frias, lá para os lados de São Bartolomeu, interior de Minas Gerais, que eu fiquei sabendo de uma história que até hoje não me sai da cabeça. O nome do rapaz era Henrique. Tinha uns 30 e poucos anos e morava sozinho numa casinha simples feita de madeira e cimento. Bem no meio de um povoado cercado de mata fechada, umas florestas espessas que pareciam guardar segredos antigos. A cidade mais próxima ficava a mais de 40 minutos de estrada de chão batido. Um lugarzinho onde passar carro já era raro. Imagina a gente andando a pé à noite. Henrique trabalhava meio período numa lojinha na cidade, vendendo artigos de pesca e ferramentas. Era um sujeito tranquilo. Vivia de boa com o pouco que tinha. E naquela sexta-feira de janeiro, por volta das 7 da noite, ele estava esticado no sofá com uma coberta nas pernas, pronto para ver um filme e descansar. Mas aí o celular tocou. Era o Jake, o único amigo que ele tinha por ali. Jake morava numa casa afastada, mais para dentro do mato, e estava com problema no carro. O bicho não pegava nem na reza brava. Pediu uma carona e, se desse, um rango, porque a geladeira dele estava mais vazia que posto em greve. Henrique nem pensou duas vezes. Levantou, pegou o casaco pendurado perto da porta, catou as chaves e foi abrir a porta da frente. E foi aí que o bicho começou a pegar. Tinha um homem parado no alpendre. Parado mesmo, firme, como se tivesse fincado no chão. Usava um casacão pesado, todo escuro, e um lenço preto cobrindo a parte de baixo do rosto. Só dava para ver os olhos. E mesmo assim, não parecia normal. Henrique levou um baita susto, mas o homem não reagiu, não disse nada. Só ficou ali, encarando. Depois de uns segundos, levantou a mão devagar e disse: "Desculpa", ia bater na porta. Henrique respondeu que tudo bem e perguntou o que ele queria. O sujeito ficou em silêncio por mais alguns instantes e depois falou, bem calmo: "Você é o Lucas? Ou o Derek?" Algo assim. Henrique não conhecia nenhum dos dois nomes. Disse que não era nenhum dos dois. Que o homem só respondeu, "Beleza." Virou as costas e foi embora, andando devagar rumo à rua. Henrique ficou olhando ele sumir, fechou a porta, trancou direitinho e foi pegar o carro. Durante o caminho até a casa do Jake, contou o ocorrido, ainda intrigado com a situação. Jake, que era mais cismado, ficou logo com a pulga atrás da orelha. "Você mora num lugar onde nem cachorro late à noite e me aparece um sujeito mascarado perguntando por nome que nem é o seu? Isso não é normal não, Henrique." Henrique até tentou não dar bola, achando que podia ser só um viajante perdido, sei lá. Mas aquilo ficou ecoando na cabeça dele. Depois de deixar o amigo em casa, ele passou num restaurante de beira de estrada, pegou um lanche e voltou para casa. Já eram mais de 9 da noite. Neve miúda começava a cair, cobrindo a estrada e os telhados. No interior, o frio chega sem pedir licença. Em casa, se jogou no sofá, ligou a televisão e ficou ali, largado. Não prestava atenção em nada. Só queria relaxar. 2 horas se passaram. O sono começou a bater forte e ele decidiu ir para o quarto. Mas quando passava pela porta da frente, a lembrança do homem mascarado voltou com tudo. Foi como se algo dentro dele acendesse uma luz de alerta. Por precaução, espiou pelo visor da porta só para ter certeza. E, de fato, não tinha ninguém lá fora. Só a neve caindo devagar. A noite parecia calma. Só que aí ele viu. Tinha pegada na neve. Pegadas que vinham da rua, passavam pelo carro dele e seguiam para o lado da casa, onde o jardim se embrenhava no mato. Henrique gelou. Sabia que aquelas marcas não estavam ali antes. Aquilo só podia significar uma coisa. Alguém andou por ali enquanto ele estava dentro de casa. Ficou parado olhando, o coração acelerado. Tentava entender. Pegou o telefone e ligou para a polícia, explicando tudo. O homem do alpendre, a visita estranha e agora as pegadas misteriosas. Do outro lado da linha, o atendente tentava acalmá-lo. Mas nem bem desligou, um barulho seco, forte, estalou nos fundos da casa. Henrique congelou no meio da sala, o medo crescendo como sombra em noite sem lua.
Henrique ficou travado no meio da sala, escutando aquele som seco vindo dos fundos da casa. Era como se alguém tivesse dado uma pancada com algo pesado na parede ou perto da porta. O telefone ainda estava na mão dele, e o atendente da polícia, do outro lado da linha, insistia para ele ficar calmo, procurar um lugar seguro e evitar qualquer confronto. Só que calma era a última coisa que ele conseguia sentir. Aquela pancada tinha sido forte, e mesmo tentando se convencer de que talvez fosse algum animal, alguma coisa caída, o instinto gritava que não era nada disso. Não era o tipo de barulho que se escuta à toa. Era direto, violento, intencional. Henrique deu 2 passos para trás em direção ao corredor. Mas antes que chegasse na porta do quarto, ouviu outro baque, dessa vez ainda mais forte. Vinha da porta dos fundos, um som abafado, mas claramente de madeira sendo forçada, como se alguém estivesse tentando arrombar com algo pesado. Foi aí que ele viu. Pela janelinha lateral, iluminada pela luz de dentro da casa, dava para ver uma silhueta, uma forma humana escura, imóvel. Como se estivesse esperando alguma coisa, como se soubesse que Henrique estava do outro lado. Só que ele não conseguia distinguir o rosto, nem os detalhes. Era só uma sombra, mas uma sombra que fazia o medo se espalhar como veneno. Voltou correndo para o telefone e falou atropelado, explicando tudo. O atendente manteve a calma e disse que uma viatura já estava a caminho, mas que poderia demorar uns 15 a 20 minutos por causa da localização afastada. Henrique não quis arriscar. O som de algo raspando na madeira começou a se intensificar, como se o invasor tivesse começado a usar uma ferramenta, talvez uma barra de ferro ou um pé de cabra. Não dava mais para ficar esperando. O coração batia descompassado, os pensamentos embaralhados. A única certeza era que precisava sair dali. Correu até a porta da frente, destravou com as mãos tremendo, pegou a chave do carro no bolso do casaco e, num impulso, saiu correndo pela neve. A frente da casa estava vazia. A neve cobria tudo com uma camada branca e silenciosa. Entrou no carro e ligou o motor com pressa. Por sorte, o invasor parecia estar ocupado lá nos fundos. Henrique deu ré, jogou o carro na estrada e saiu em disparada, sem olhar para trás. O carro patinou um pouco na neve, mas pegou firme. Ele dirigia como se a vida dependesse disso. E naquele momento, dependia mesmo. Foram os minutos mais tensos da vida dele. Só depois de uns 10 minutos na estrada, foi que começou a respirar com mais calma. Chegando na delegacia da cidade, foi direto para o balcão, ainda ofegante. Contou tudo de novo, agora pessoalmente. Os policiais pegaram os dados, chamaram uma equipe e foram com ele até a casa. Quando chegaram, a cena era mais estranha do que se podia imaginar. A porta dos fundos tinha marcas de arrombamento, como se alguém tivesse tentado forçar com algo pontudo e pesado. Mas nada tinha sido levado. Nada mesmo. O notebook dele ainda estava sobre o sofá, a carteira na mesinha, a televisão ligada. Tudo no lugar. Só as pegadas molhadas dentro da casa, indo da porta dos fundos até o corredor e depois sumindo. Não havia rastro de saída, como se a pessoa tivesse entrado e desaparecido no ar. Henrique ficou sem saber o que pensar. Os policiais também não encontraram nada útil. Fizeram algumas perguntas, pediram uma descrição do sujeito que tinha aparecido mais cedo no alpendre, mas era tudo vago. Casaco escuro, lenço preto, altura média. Nada que ajudasse de verdade. Os vizinhos do povoado, que eram poucos, também não viram nada. Ninguém ouvira barulho. Ninguém viu movimento. A casa era isolada demais. Era como se aquela figura tivesse surgido do nada e desaparecido do mesmo jeito. Nos dias seguintes, Henrique tentou retomar a vida normal. Voltou para o trabalho, conversou com Jake, até tentou brincar com a situação, dizendo que devia ser algum doido perdido no mato. Mas ele sabia que não era. E o que mais incomodava era o detalhe simples e perturbador. O invasor não levou nada. Não procurou objetos de valor. Nada. O que ele queria, então? Henrique começou a refletir sobre aquilo. Lembrou da pergunta do homem no alpendre. Você é o Lucas ou Derek? Aquilo não era aleatório. Era como se ele estivesse atrás de alguém específico.
como se tivesse confundido Henrique com outra pessoa, ou, pior, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. As noites seguintes foram de pouco sono. Qualquer barulhinho fazia o coração disparar. Ele passou a checar portas e janelas mais vezes, colocou trancas novas, até instalou câmeras que comprou numa viagem à cidade grande. Mas o medo não se instalou só na casa. Ele se instalou dentro dele. Naquela região dizem que tem gente que some sem deixar rastro. Histórias de caminhantes noturnos, de vultos que batem na porta chamando por nomes errados. Velhas lendas de que certas figuras aparecem quando a solidão é grande demais e o silêncio profundo demais. Henrique começou a se perguntar se aquilo tinha sido um engano ou um aviso. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar dentro dele. Nos dias que se seguiram, Henrique até tentou levar a vida normalmente, mas o corpo não mentia. O sono era leve, os olhos sempre varrendo o ambiente. Qualquer sombra diferente virava alerta. A casa que antes era um refúgio virou um labirinto de medo. Ele já não conseguia ficar ali sem sentir aquele arrepio no pescoço, como se tivesse alguém sempre observando, do lado de fora, ou até mesmo de dentro. Uma semana depois da invasão, ele acordou no meio da madrugada com um barulho seco vindo da cozinha. O relógio marcava 3h20 da manhã. O coração disparou na hora. Ele ficou ali deitado, segurando o ar, escutando. Nada. Silêncio total. Mesmo assim, levantou devagar, pegou o bastão de ferro que guardava ao lado da cama e foi andando com passos lentos pelo corredor. Cada passo parecia ecoar. Quando chegou na cozinha, acendeu a luz. Estava tudo no lugar. Nenhuma janela aberta, nenhuma porta forçada. Tudo aparentemente normal. Mas quando se virou para voltar, viu um detalhe que quase fez as pernas dele falharem. O tapete da sala estava torto. E Henrique era metódico. Sabia que tinha deixado tudo certinho antes de deitar. Aquilo indicava que alguém ou alguma coisa tinha estado ali, dentro da casa, enquanto ele dormia. Correu pelas janelas, checou todas, fez isso umas 3 vezes. Nada. Mas por dentro, algo gritava que tinha sido observado. Que alguém, por alguma razão, estava brincando com ele. E o pior, entrando e saindo sem deixar rastros claros. No dia seguinte, chamou um técnico e mandou instalar mais câmeras. Só que as gravações das noites seguintes não mostravam nada de anormal. Nenhum movimento, nenhum vulto. Era como se o invasor soubesse exatamente onde não pisar. O Jake foi até a casa tentar animar o amigo. Passaram a tarde conversando, tentando entender o que poderia estar por trás de tudo aquilo. Jake até cogitou que Henrique estivesse tendo algum tipo de surto, que o estresse estivesse fazendo ele ver coisa onde não tinha. Mas Henrique não era homem de inventar história. E não parecia confuso. Parecia assustado de verdade. Uma semana depois, Jake também ficou com a pulga atrás da orelha quando, ao sair da casa de Henrique no fim da noite, viu pegadas frescas na estrada. Pegadas que vinham do mato, mas que não levavam a lugar nenhum. Elas simplesmente paravam no meio do caminho. Jake foi embora rápido naquele dia. E depois disso, parou de visitar Henrique à noite. A tensão foi crescendo. Henrique começou a se sentir cada vez mais cercado. Um dia, ao chegar do trabalho, encontrou um pedaço de papel preso na porta da frente com fita adesiva. Nele, apenas uma pergunta escrita à mão, com letras tremidas. Você viu ele também? A letra era estranha, desajeitada, como se tivesse sido escrita por alguém com dificuldade de segurar a caneta. Henrique ficou parado ali, encarando aquele papel por longos minutos, sentindo um calafrio subir pelas costas. Quem deixou aquilo ali? O que queria dizer com também? Aquilo não era só uma invasão física, era psicológico. Era como se alguém estivesse testando ele, brincando com o medo. No mesmo dia, levou o papel à delegacia, mas os policiais estavam de mãos atadas, sem provas, sem suspeitos, sem pistas. Vai ver é algum morador das redondezas com problemas mentais, sugeriu um dos oficiais. Mas Henrique sabia que não era isso. Tinha algo mais. Na madrugada seguinte, aconteceu o pior. Passava das 2 quando ele acordou com o som de um sussurro.
Era tão baixo que por um instante achou que fosse o vento, mas não era. Era uma voz, fraca, quase inaudível, vinda de dentro do quarto. Ele se sentou devagar na cama, os olhos tentando furar a escuridão. O quarto estava mergulhado no breu, só com a luz fraca do corredor atravessando a fresta da porta. E foi ali que ele viu uma silhueta parada no canto do quarto. Estava imóvel, não se mexia. Só os olhos brilhavam, refletindo a pouca luz como olhos de bicho no escuro. Henrique não conseguiu se mover. Não conseguiu gritar. Ficou ali, paralisado, olhando aquilo. E então, a voz falou de novo, agora mais clara. Você não é ele. Foi o suficiente para Henrique pular da cama, acender a luz e sair correndo pela casa como um louco. Mas quando voltou ao quarto, não havia nada. Ninguém. O canto estava vazio e a porta ainda trancada por dentro. Ele passou o resto da noite acordado, com todas as luzes acesas, encostado na parede da sala com o bastão nas mãos. No outro dia, decidiu que não dava mais. Fez as malas e foi para a casa do Jake, mesmo sem avisar. Precisava sair dali. Precisava respirar. Mas enquanto dirigia pela estrada de terra, com o sol nascendo no horizonte e os olhos ardendo de cansaço, Henrique sentia que ainda estava sendo seguido, como se aquela presença tivesse entrado nele. Como se agora o problema não fosse mais a casa. Era ele. Henrique ficou 3 dias na casa do Jake sem conseguir dormir direito. Cada barulho, cada estalo o deixava alerta. O medo já não morava mais na casa dele. Morava dentro dele mesmo. Durante esse tempo, pensou em tudo que tinha vivido nas últimas semanas. A visita do homem no alpendre, as pegadas na neve, a invasão silenciosa, o papel com a pergunta esquisita e, por fim, aquela figura no canto do quarto. Não dava mais para dizer que era paranoia. Algo estava acontecendo. Algo que ia além do que os olhos podiam ver. Jake, mesmo desconfiado no começo, começou a levar a sério. Ele conhecia Henrique fazia anos. Sabia que o amigo não era de inventar coisa. E o medo no olhar dele era real. Juntos decidiram que o melhor seria voltar até a casa, pegar o resto das coisas e fechar aquilo de vez. Foram de manhã, com o sol alto. Henrique não queria mais pisar naquele lugar à noite, nem por um minuto. Quando chegaram, a casa parecia do mesmo jeito de sempre. Portas fechadas, janelas intactas. Mas ao entrar, a sensação era outra. O ar estava pesado, como se tivesse sido mexido. Tudo estava aparentemente no lugar, mas parecia diferente. Como se alguém tivesse passado por ali. O tapete torto de novo. Uma das cadeiras da cozinha fora de lugar. E, o mais perturbador, a câmera de segurança da sala estava virada para a parede. Jake não gostou do que viu. Disse que aquilo era coisa de gente que queria mandar recado. Alguém que tinha voltado ali mais de uma vez. Henrique pegou o que restava das coisas dele e disse que não voltaria nunca mais. Na hora de sair, deu uma última olhada pela casa. Sentiu um aperto estranho no peito, como se estivesse sendo observado. Não só de fora, mas de dentro. Como se aquela presença tivesse se enraizado ali, feito parte das paredes, do teto, do chão. Os dois deixaram a casa para trás. Henrique foi morar num bairro mais central, mais povoado. Um lugar com vizinhos próximos, luz nas ruas e gente passando o tempo todo. Aquele isolamento do mato já não fazia mais sentido para ele. Mas mesmo ali, o sossego não veio fácil. Pouco tempo depois, uma nova carta chegou, sem remetente. Dentro do envelope, uma folha dobrada e escrita nela uma frase simples. Ele ainda está procurando. Henrique sentiu as pernas ficarem bambas. Não era possível. Ninguém sabia onde ele estava morando além do Jake e dos colegas do trabalho. Como alguém descobriu? Levou a carta até a delegacia, mas mais uma vez não havia o que fazer. Nenhuma digital, nenhuma pista. Só aquela sensação crescente de que aquilo não ia parar. A partir dali, Henrique começou a viver em alerta constante. Mudava o caminho para o trabalho, instalou mais câmeras, colocou trancas novas, mas o medo já não estava mais só na porta, morava no peito. Um dia, quase um mês depois de sair da antiga casa,
ele encontrou um senhor de idade na fila do mercado. Os dois puxaram papo, como todo mineiro faz. E Henrique acabou comentando por cima que havia morado na zona rural de São Bartolomeu, mas teve que sair por conta de umas coisas estranhas. O velho ficou sério, olhou para ele com um olhar baixo e disse: "Naquelas bandas? Já ouvi falar. Gente que vê vulto, que escuta voz. Teve um moço que desapareceu por lá nos anos 90. Chamava Lucas, ou era Derek, não lembro direito. Sumiu de uma hora para outra. Dizem que até hoje tem coisa procurando por ele." Henrique ficou pálido. A espinha arrepiou inteira. Aquilo bateu fundo. Será que aquela figura estava atrás de alguém que desapareceu há décadas? Será que confundiu ele com esse tal de Lucas? Ou será que era tudo parte de algo maior? Ele nunca mais voltou à antiga casa. Nem quis saber de quem morava por lá depois. Mas sempre carrega com ele aquele arrepio, aquela lembrança da noite em que tudo mudou. Da porta aberta, da figura calada, da voz no escuro dizendo: "Você não é ele." Hoje, Henrique tenta tocar a vida. Trabalha, sorri, conversa com os vizinhos, mas por dentro carrega um vazio. Um medo escondido que só aparece quando o silêncio é grande demais. Quando a noite cai sem vento. Quando ele percebe que a porta da sala está entreaberta, mesmo jurando que havia trancado. E às vezes, só às vezes, ele acha que vê, do outro lado da rua, um homem parado de casaco escuro, observando, sem pressa, como se estivesse esperando, procurando. A vida segue, mas o medo ficou. E Henrique sabe, bem lá no fundo, que aquilo não terminou. Só deu uma pausa. Uma pausa até o tal ele ser encontrado. Agora deixa eu te dizer uma coisa, compadre. História assim a gente escuta e acha que é invenção. Mas vai saber. Em cada canto desse país tem uma casa velha, um povoado esquecido e alguém sendo chamado por um nome que não é o seu. E aí eu te pergunto, e se um dia alguém bater na sua porta de madrugada perguntando se você é outro? Será que você vai ter coragem de responder?